Olá! Boa noite. Gente, eu sempre acho que eu tô torto. Tá tudo ok? Olá, pessoal, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem tá ouvindo pelos streamings, ouvindo e vendo pelos streamings, e boa noite para você que está acompanhando está acompanhando ao vivo, né? A transmissão aqui deste podcast. Vamos então começar com mais um podcast Drops Boys Love aqui para vocês. Hoje eu estou num ângulo um pouquinho diferente, né? Estamos com parede branca, né? Eu lembro que eu cheguei a fazer alguns vídeos para o canal. Eu cheguei, acho que até fazer live para o canal aqui nessa parede. E hoje estamos aqui de novo. Ok, tá. Eu só estou conferindo aqui se está tudo certo. Me falem sobre a questão do áudio, tá, meus queridos? Para quem aparecer por aí, né, na live ao vivo, só para eu saber se tá tudo ok, se melhorou de alguma forma. Eu fiz uma aquisição para o canal aqui em relação a tripé. Agora o microfone está um pouco mais próximo. Não sei se de alguma forma isso melhorou. Mas vamos lá. Eu ia trazer uma temática de podcast essa semana, né, para esse mês aqui, só que os acontecimentos que nós tivemos nos últimos dias, nas últimas semanas, me fez trazer uma outra coisa, né, me fez trazer uma outra temática. Perdão. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa relacionada ao que estava previsto para o canal, mas eu ia trazer uma coisa falando sobre o que era sucesso, né? O que a gente pode considerar um boys love de sucesso, mas os casos aí que nós tivemos recentemente de cancelamentos por motivos assim, gente, que olha, cada vez mais banais os motivos. Vai ter cachorro de fundo, tá, gente? Relevem isso porque a vizinhança resolve, né, soltar os cachorros, tudo, é aquela coisa maravilhosa. E como a gente então teve esses cancelamentos dos últimos dias, né, nas últimas semanas, eu resolvi então trazer essa questão de cancelamentos e também falar de mais uma polêmica envolvendo Onanon. Sim, meus senhores, porque temos mais uma polêmica envolvendo esse chip que não acaba mais. Vamos trazer todo um contexto, né, da história especificamente, né, o que aconteceu para esse chip chegar aonde chegou e o que a gente pode levar em consideração, né, nessa questão do chip. Vou deixar esse assunto um pouquinho mais para frente. Vamos falar especificamente sobre alguns cancelamentos que nós tivemos nas últimas semanas por motivos banais. Todos, para mim, eu acho que foram motivos muito banais. De qual, amiga? Do cancelamento de On Nanon? Mas é isso, gente. Já já a gente vai falar sobre esse assunto. Nós tivemos. ah, eu vou falar. Eu vou falar de um especificamente. Eu acho que a gente até chegou a comentar isso no WhatsApp, mas já a gente vai falar sobre essa questão do Onanon. Recentemente, nós tivemos o Gemini, do Gemini Fourth, comentando sobre. Ele estava numa live, né, conversando com os fãs, tudo, e ele tinha comentado sobre a questão de fanservice, né, nesse contexto geral. E uma fala dele na live acabou pegando um pouco assim mal relacionada à questão do próprio fanservice. De que ele não entendia muito bem essa questão do fanservice e que ele achava isso uma coisa meio banal. Eu não lembro exatamente quais que foram as palavras dele relacionado a isso, mas que ele achava essa história do fanservice muito banal, que as pessoas levavam isso muito a sério, que não precisava levar essa história muito a sério, e isso acabou repercutindo de uma forma negativa
com as fãs de que achava que ele não estava dando importância para o chip, né, com o chip com o Forth e tudo, e né, rolou essa leve polêmica relacionada a isso. E esses dias para trás eles estavam num evento aonde questionaram o Forth sobre a questão do chip, e o Forth deu uma declaração assim que basicamente conclui essa história de que se criou-se, né, uma polêmica muito grande nisso, justamente por nada, né? Ele falou que o que ele faz com o Gemini fora, nos eventos, nas lives, o que é mostrado ao público, não é uma coisa diferente da relação que eles têm. A relação deles, tanto para trabalho quanto para pessoal, é daquela forma. Eles não estão ali forçados a fazer um fanservice. Eles estão vivendo o que normalmente eles viveriam como amigos. E o Forth não consegue assimilar, digamos assim, ele não consegue colocar a relação dos dois como fanservice. Porque, pelo menos na minha opinião, sobre essa questão do fanservice, é que assim, parece, em muitos casos, que esse fanservice ele é forçado. Ele não é algo natural, ele não é algo genuíno, ele não é algo que acontece sem ter uma pressão dos atores. Especificamente, nós estamos falando aqui de Boys Love. Existe a questão dos fanservices nos dramas, mas é muito menos do que a gente vê relacionado ao fanservice colocado nos Boys Love. E o que eu vejo, assim, é a relação do Gemini e do Forth é uma relação muito boa. É uma relação de amigos que, dado as circunstâncias, acabaram trabalhando juntos, formaram esse chip que todo mundo estava muito ansioso para ver acontecer. Aconteceu em My School President, depois aconteceu em Moonlight Chicken, por mais que as gravações tenham sido ao contrário, né? Moonlight Chicken foi gravado primeiro para depois vir a gravação de My School, mas que a relação dos dois é uma relação muito de amigos e que eles não estão se forçando a estar naquela relação. Eles não estão forçados a estar vivendo aquilo nos eventos. Para eles é natural. É tranquilo. Mas a fala do Gemini lá na live acaba causando toda essa polêmica, né? Toda essa história, porque as pessoas acham que o Gemini estava se desfazendo do chip. Eu não sei se a gente chegou a comentar isso aqui no podcast. Eu acho que a gente comentou, mas eu não me lembro. E por mais que a gente fale sobre a questão do chip, estamos voltando mais uma vez a falar de chip, né? Parece que toda vez que a gente vai falar de um assunto de boys love, a gente sempre acaba batendo nessa tecla, né? Eu já falei disso no canal, falei disso no podcast anterior, mas a gente sempre bate nessa questão, né? O chip, ele não vai durar para sempre. As pessoas, os atores, eles não vão viver aquele chip para sempre. Não é algo que vai, uma hora ou outra, eles vão querer fazer trabalhos diferentes. Eles vão querer estar em ambientes diferentes, não atuar um com o outro, atuar com as outras pessoas, querer fazer lacorne. Então, a gente precisa levar em consideração de que eles são atores e que eles estão ali de forma profissional. Aquilo ali não é a realidade deles em vida pessoal. E os fãs não entendem isso. Eu não falo assim, generalizando todos. Eu sei que existe uma parte que vai respeitar e uma parte que acha que eles precisam viver isso 24 horas por dia. Só que cada chip, ele lidar de uma forma diferente com a circunstância toda em volta. Os Gemini Forth, eles vivem daquela forma, eles agem daquela forma e para eles está bom. Mas aí a gente corta para outros chips, até próprios dentro da GMM, onde você vê relações diferentes, onde você vê uma construção diferente. Até pelo fato de
atuações em séries, aonde eles são colocados, o que esses atores estão buscando para si. Então a gente vê construções diferentes, histórias diferentes dentro desses chips. E esse chip ele não vai durar para sempre. O cara não vai chegar, sei lá, com 40 anos dentro da indústria e viver esse chip, que até que, né, meus amores, ator na indústria asiática dura pouco, né? São muitos poucos, até próprio dentro da indústria boys love, que vão durar muito até passado dos 30 anos. Temos casos e casos de atores que passaram, né, dos 30 anos e ainda estão atuando, ainda estão vivendo esses boys love, essas séries e tudo. Só que a gente corta para muitos atores que a indústria em si descarta. Joga fora, põe para escanteio e é isso. E até alguns atores que a própria produtora, a própria emissora, a própria agência não quer mais, não vê futuro para aquele ator e descarta. A GMM deu uma debandada de atores, né, que foi lá, né, meteu e falou assim: ô querido, acabou o contrato, não vamos renovar, tá bom? Tchau, benção, e é isso. Muitos, como a própria Ana disse, né? Muitos se reinventaram e o Mike, por exemplo, é um cara que ainda não se reinventou. Também a gente pode falar assim, mas o cara não está conseguindo trabalho, o cara não está conseguindo se recolocar na indústria. Pode ser que ele não queira aquilo, pelo menos neste primeiro momento. Pode ser que ele esteja pensando de uma outra forma, ou pode ser justamente que ele não consegue se recolocar no mercado. Mas a gente percebe que, levando em consideração esse exemplo, né, de que muitos atores saíram da GMM e conseguiram outros trabalhos. O Top Tap foi o Mac foi o Singto, quando saiu da GMM, trabalhou e agora voltou. Deixa eu ver outros exemplos aqui. Um exemplo, por exemplo, um cara que se reinventou nessa questão da indústria, que hoje eu acho que ele não trabalha mais com atuação, é o Gun Smile. O Fluke, por exemplo, o Fluke Pucci vai entrar numa série nova, vai ser protagonista de uma série. Muitos se reinventaram, foram para outros lugares e conseguiram trabalhos. Outros saíram completamente da indústria e se reinventaram no que fazia. E tem ainda alguns que estão buscando, né, essa recolocação ou buscando alguma coisa de diferente. E leva tempo, né? Cada pessoa tem o seu tempo relacionado a isso. E é o que eu falo, por exemplo, a questão dos próprios chips, né? Eles não duram muito tempo. Alguns duram. Tem muitos aí que estão durando bastante. Só que muitos deles, por exemplo, estão dentro da GMM, que é uma empresa mais compacta no sentido de que ela prefere não intervir. Tá dando certo, vai dar certo até o momento que não der mais. No momento que passou de dar certo, acabou. Vamos mudar, vamos reinventar. Você, se não quiser continuar aqui na produtora, pode ir embora. Você que tá ok aqui, então vamos continuar, vamos fazer diferente. Casos e casos. E o caso, por exemplo, do Gemini foi essa questão de um cancelamento simplesmente pelo fato de que ele acha que o que ele faz com o Forf não é fanservice. E que ele não entende o porquê dessa forçação em relação a fanservice. Ele mentiu em algum momento? Eu acho que não, né? Tivemos também o cancelamento. Eu não sei se vocês estão acompanhando esta série. Eu não estava, mas começaram a falar muito para mim e eu falei assim:
eu vou ver. E aí, quando eu comecei a pensar de que eu iria ver essa série, acabou surgindo essa polêmica. Nós estamos tendo uma série sendo exibida de sexta-feira chamada City of Stars. É isso, né? City of Stars, Cidade das Estrelas. A série é uma produção da Star Hunter, que é a mesma produtora de Big Dragon. E a história basicamente é um ator de Lacorne acaba se interessando por um cara. Assim, no mais é assim. O cara trabalha fora, né? O menino trabalha na América, ele trabalha dentro de um aplicativo, que é um aplicativo assim, você só pode postar coisas boas, good vibes. Mais ou menos isso. Só que ele é tailandês e ele vai passar férias na Tailândia. Só que o que acontece? Tem um ator específico na Tailândia que acabou entrando para essa rede e acabou meio que tumultuando a rede, né? Acabou que, assim, toda hora que o cara posta uma coisa na rede social, o aplicativo meio que trava. Aplicativo bom esse, né? Que o cara não pode postar uma foto que tudo trava. Mas, ok. Qual que é, então, a ideia? O menino... Ixi, eu esqueci o nome dele, gente. O Kron. Kron, né? Se eu não me engano, na América ele é conhecido como Navi ou Naui, alguma coisa assim. Não? O que não é assim? É o nome ou o plot? Eu tô confundindo o plot? Mas não é isso. O cara pode. Gente, eu já tô brilhando, tá? Suando que nem uma porca. Não é. Não, tudo bem. A gente sabe que o aplicativo ele exclui os comentários de ódio. Mas aí o cara posta as fotos e eles têm que. E a enxurrada de comentários eles têm que ficar. Como fala? Verificando se é de ódio. Ah, tá. Nossa, mas que complicado, hein? Eu achei. Desculpa, gente, me confundi no plot da história. Mas que aplicativo complicado, né? Porque você tem que fazer manualmente o apagar dos comentários. Porque aí sim, né? Vem uma enxurrada de comentários na foto do cara, e aí tem que fazer todo um filtro manual dos comentários. Ai, péssimo, gente. Não, não, e o aplicativo chama Zendaya. A Zendaya tá se revirando na cama dela com isso, mas enfim. Os comentários em inglês automático e os tailandeses, obviamente, que é né, aquele alfabeto deles lá confuso. Tá, enfim, ele tem que. Entendi. Basicamente o cara posta a foto lá, vem uma enxurrada de comentários e eles têm que filtrar esses comentários de forma manual. Porque os comentários são em tailandês e é naquele alfabeto deles lá, lindo, maravilhoso, que eu tenho assim ódio daquele alfabeto. Com todo respeito, mas eu tenho ódio. E aí, qual que é então o que vai acontecer? O Navi, ou Naui, eu não sei a pronúncia correta, ele vai tirar férias. Eu queria ter as férias dele, que ele vai ficar 3 meses fora. Queria ter as férias dele, tá, gente? Enfim. Ele vai ficar 3 meses fora, só que ele tem uma incumbência. Ele vai ter que encontrar com esse cara, com esse ator, para ver o que ele pode fazer em relação aos comentários. Conhecer, né, mais o cara, ver o que ele pode fazer para ele poder ter esse controle desses comentários. O menino vai para Tailândia, o cara super famoso, né, assim, estouradaço na história.
E aí ele começa a conviver com o cara, descobre que o cara é vizinho dele, que não sei o que. Enfim, não vou contar todo o plot da história, assistam. É uma história gostosinha, bem soft, soft pocket. Assistam e depois vocês comentam para mim. O que acontece? Eu não sei se isso é uma característica da Star Hunter, que vocês conhecem a Star Hunter, porque a Star Hunter é do Moss Bank. Né? Eles fazem parte da Star Hunter, Big Dragon, enfim. Né? O fanservice do Moss Bank é um fanservice que você não entende exatamente se é ou não é. Mas alguns acham que é e é forçação de barra, outros acham que não, que eles realmente têm um relacionamento. Não estamos aqui para julgar. O que acontece? Os meninos de City of Stars estão aparecendo muito juntos. Em todas as coisas, né? Fazendo vídeos juntos, tags e tudo. E tem uma trend que está acontecendo principalmente com os atores lá na Tailândia, que é uma musiquinha que toca, né? Eles meio que escondem o rosto e tal. E aí eles fazem um movimento meio que de puxar alguma coisa, né? Como se tivesse uma linha aqui, e eles estão puxando. E aí, na hora que eles puxam, aparece uma pessoa. Que normalmente, né, na maioria dos casos, é o seu chip ou o casal que você está fazendo na série. Isso acontece principalmente com os protagonistas. Um monte de ator fez. Forte Pitt, o Pavel Pool fez. Um monte de atores fez essa trend. Os meninos lá de City of Stars fizeram. Primeiro no perfil de um e depois no perfil do outro. Aí o que acontece? Os meninos são o Job e o Porsche. Primeiro foi no perfil do Job e depois foi no perfil do Porsche. O problema foi o vídeo postado no perfil do Porsche. Porque o Porsche faz a trend e na hora que ele puxa, ele vira e dá um selinho no Job. Ai, mas aí a internet caiu matando em cima porque estão falando que ele está fazendo queerbaiting. Que eu não sei o que é isso. Gente, é umas nomenclaturas que eu não sei. Eu vou esclarecer, obviamente, isso até pelo fato de que eu não entendo a pronúncia. Mas é como se ele estivesse se dando bem em relação a isso. Aqui tem uma explicação que está na CNN Brasil. O queerbaiting é uma prática que vem ganhando popularidade nos últimos tempos e que se manifesta de diversas formas, em especial no meio artístico. O termo se refere à apropriação da causa LGBTQIA+, para ter algum retorno financeiro ou de popularidade. É como se o cara, sendo hétero, e ele está se vangloriando das questões LGBTQIA+, para ganhar dinheiro. Podemos falar que é tipo um pink money? Quase, né? Tá ali, tá flertando com o pink money. Eu lembro que há muito tempo atrás, né, quando o Harry Styles começou a aparecer com aquelas roupas extravagantes dele, que começaram a acusar ele de queerbaiting, né? Enfim. Temos uma brasileira que ela está sendo super acusada desse negócio de ser bi e não aparecer com nenhuma mulher, né? Só namorar homens. Vai malandra. Enfim. E aí, acusaram, a Tailândia caiu matando em cima do menino lá do Porsche, que você tá fazendo queerbaiting, que não sei o que você não pode, que não sei o que, lá. O menino precisou abrir uma live, acho que foi no Instagram que ele abriu essa live, se desculpando do que ele fez.
Como assim, gente? Desculpa que eu tava vendo só umas coisas aqui. Não citei nomes. Não citei nomes. A pessoa interpreta do jeito que quiser. Mas ela é uma pessoa que foi acusada. Não que eu acho que ela está se utilizando disso, mas a Anitta foi acusada de queerbaiting. Eu lembro que teve. Eu não sei em que parte que foi que. Ah, eu lembro que acho que foi alguma fofoca de relacionamento dela, tal, de que acho que ela tinha terminado um relacionamento, e aí começaram a falar assim: ah, mas a Anitta tá fazendo queerbaiting porque ela fala que ela é bi, mas que ela não aparece com mulher, que não sei o que e tal. Mas ela chegou a ser acusada. Eu não me lembro se a Luísa Sonza foi, porque a Luísa também se assumiu bissexual e até hoje não apareceu com nenhuma mulher, né? Apareceu lá com o Bitcoin, a gente sabe o que aconteceu, mas, né? Enfim, o Porsche teve que ir lá falar sobre isso, porque ele não entendia muito bem do queerbaiting. Cara, o menino só fez uma trend. Ele só fez um vídeo para as redes. Aí a gente corta pro casal que é assumidíssimo no mundo BL, que é o Yunton, que para mim eles vão ser sempre um exemplo. E o pessoal fica questionando: ai, vocês são namorados mesmo? Teve até uma notícia que saiu esses dias falando que a mãe do Yun super elogiou, né, super apoia o relacionamento dos dois e que o Tom frequenta a casa dela, que não sei o quê. Gente, se a própria mãe do menino lá assumiu, aceitou o negócio, quem somos nós para questionar isso? Para apontar para o cara e falar assim, não, você tá, o que você está fazendo é se apropriar da causa LGBT que, gente, e o duro que normalmente nesses casos onde o ator é cancelado pelos fãs, nem sempre esses fãs são da classe LGBT. São as histéricas que ficam, ai, você tá fazendo isso, que não sei o que, lá, 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 lá. Aí fica a questão. O cara pode fazer boys love, só que na vida real ele não pode assumir um relacionamento. Aliás, ele não pode assumir um relacionamento gay. Se ele for assumir um relacionamento, ele tem que assumir com uma mulher. E aí o fanservice tem que ser uma coisa tranquila. Tem que fazer fanservice. Gente, não faz nenhum sentido. Porque, por exemplo, tem as críticas relacionadas ao Yunton. Aí o Neo, da GMM, assumiu um relacionamento com uma menina. Ah, tudo tranquilo, então. O pessoal se. Tudo bem que os dois combinam, né? Um casal muito bonito. Mas, ok. O menino ter assumido um relacionamento hétero. Gente, deixa eu só puxar vocês um pouquinho para cá. Eu tô ficando mais apoiado aqui. E. É para cá. Para cá? Pra cá. Espero que vocês não caiam. Esse tripé ele também está. Eu tô ficando mais ou menos aqui, e aqui tá ficando um puta espaço, né? Gente, é assim. Eu olho para essas histórias que acontecem e eu falo, gente, como que pode? Como que pode umas histórias dessas acontecer? E a gente ter que vir aqui comentar sobre, falar sobre isso.
Porque isso vira uma história, isso vira um negócio tão grande, tão mirabolante, que você olha para toda essa situação em si, para toda essa circunstância em si, você fala: meu Deus, aonde nós vamos parar? E um tom são os queridos, odeio como a imprensa fica questionando toda vez a mesma coisa. Sim, toda vez se questiona. Ah, mas vocês são namorados? Pô, eles já falaram que são. Qual que é o problema de vocês entenderem que eles são? É difícil. Porque para mim, eu acho que é difícil as pessoas entenderem isso. E a própria imprensa, né, ficar com esse questionamento dos dois, porque, ai, nossa, vocês não podem estar num relacionamento. Por que não? E há casos e casos, né? Porque, por exemplo, nós temos o Taú e o Off-Road de Love in Translation. E todo mundo acha lindo, maravilhoso o que eles fazem. Ali, eu sinto que ela é um caso, né, que vamos falar de fanservice, né, porque não tem outra palavra para colocar ali nesse sentido. Que é uma coisa tão genuína e tão natural deles, que não fica uma coisa forçada. Agora, o cara vai lá e assume o relacionamento e, ai, não pode assumir. Por que não pode? Por que não pode assumir? O cara simplesmente não pode virar e falar assim: ah, eu tô realmente namorando o cara que eu fiz a série. Recentemente teve uma história que repercutiu, eu acho que eu falei isso no podcast passado, de um casal de série que acabou tendo um flerte na vida real e eles foram flagrados pela namorada de um deles. E eles dizem que isso aconteceu com o casal de Time the Series. Depois, gente, esse caso assim acabou. Ninguém nunca mais falou desse caso. Esse caso simplesmente foi assim, sumiu da mídia e ninguém nunca mais falou nada. Não sei se é porque a série é ruim, né? Mas sumiu. Mas se bate nessa tecla do Yunton até hoje. Eu acho que diminuiu um pouco. Pelo menos eu não vejo tanta notícia relacionada assim. Mas a imprensa parece que ela escolhe para quem que ela vai criticar, para quem que ela vai atirar. Ah, esse aqui tá fazendo uma coisa bonitinha, aí eu vou deixar. Ah, esse aqui vamos questionar um pouquinho eles ali, porque eu não estou gostando muito. E aí a gente corta para a polêmica de Nanon. Porque nós tivemos. Qual foi a polêmica? A GMM fez uma reexibição do festival LOL do ano passado. E parece que eles cortaram uma apresentação de Nanon no LOL. Eu não assisti eu não vi aonde que foi, se tinha algum lugar que dava para assistir. Acho que a transmissão foi só Tailândia mesmo. E aí falaram que teve acho que a apresentação solo dos dois, ela foi cortada. Ela não foi exibida. Nós estamos vendo toda uma crescente relacionado a isso, de que os dois, de que aconteceu alguma coisa entre os dois, uma briga, e a briga ela foi tão séria que ela não tem volta. Eu, particularmente, acho que eles nunca mais voltam a ser amigos. Eles vão ter que se aturar. Mas amigos mesmo, eu acho que eles não voltam. E dá a entender de que essa briga ela partiu mais pelo lado do Nanon. Porque o On tá vivendo a vida dele
vai continuar fazendo BL, tanto que arranjaram até um outro chip para ele, e o menino foi criticado por aceitar fazer o chip com o On. E o Nanon tá fazendo a história dele, tá indo para a parte de música. Gente, eu não gosto muito dele na música, não. Eu gosto daquela host que ele gravou para Bad Bunny, mas fora isso, eu depois não consegui muito assimilar ele na indústria da música, mas isso aí é uma opinião minha. E aí ficam toda questionando, porque eu não sei o que acontece com esse fandom, que esse fandom quer muito que eles façam alguma coisa juntos. E aí fala que a GMM não respeita a gente, que a GMM não cria oportunidade para eles, que não sei o quê. Mas eles não querem atuar juntos. Quem se lembra do fatídico vídeo que foi postado nas redes sociais da GMM na época desse LOL, aonde fizeram uma brincadeira com o Nanon e assim, eles estão completamente desconfortáveis. Eles não estão querendo ficar no mesmo ambiente. O Nanon, principalmente. Dá para ver nitidamente que ele está completamente incomodado com o que está acontecendo. A partir dali, a derrocada ela foi grande a alcançar o patamar de que eles não se falam mais. De que não existe uma relação mais on na non. E a gente tem que respeitar isso. Aconteceu alguma coisa que eles não querem mais trabalhar juntos. Independente do lado que não quer trabalhar mais junto. Mas eles não querem. Só que os fãs não entendem. E qual que é o problema de não entender, gente? Tempos atrás, nós tivemos uma história também que repercutiu do chip do On Fluke, do On Titiwa e do Fluke na Touch, que foram protagonistas, né, foram os protas de Until We Meet Again. De que o On estava querendo partir para outras coisas e estava querendo trocar o chip. Tanto que ele trocou e depois ele fez lá Bake Me Please com o Guide. E o Fluke chegou a fazer um outro BL com outro chip. O On agora ele está fazendo uma história, se não me engano, acho que ela é japonesa, tailandesa, alguma coisa assim. E ele está fora, ele está fazendo gravações fora. Essa história toda rolou porque o On estava viajando, se não me engano, acho que ele foi para a França com o empresário dele, e rolou toda essa polêmica de que o On estaria interessado em trocar o chip, e aí, né, cria toda a teoria. Queria trocar o chip porque não estava aceitando muito o Fluke ser afeminado, estava querendo um cara que fosse mais masculino, e até o fato de que tinha uma moça interessada no On e que fez de tudo para que acabasse esse chip. Isso aí é especulação que joga na rede, tá, gente? Nenhuma história foi confirmada, nem o fato do On estar gravando algo fora da Tailândia, porque ele recebeu meio que uma, como que eu posso dizer, uma premiação, algo nesse sentido de que ele se daria bem fazendo aquela série. Especulação, gente. Especulação. E fica essa história ela nunca vai ter uma verdade. Mas a verdade é que eles estão afastados um do outro. Não estão fazendo um trabalho mais juntos. E é o que aconteceu com o Nanon. Só que no caso de John Nanon, foi uma briga. Foi um desentendimento entre os dois que repercutiu nisso. E aí agora, com esse negócio do LawFest, isso aí intensificou mais ainda. Esses dias foi aniversário do ON.
esses tempos atrás. E eu, se não me engano, acho que ontem ou hoje ele estava reunido com os amigos. Não estava lá. Ele se reuniu com os amigos, até com gente que ele já trabalhou, como foi, por exemplo, o Perth, mas o Nanon não estava lá. Obviamente que ele não reuniu assim todo mundo da GMM dentro da casa dele, né? Mas se o Nanon fosse realmente uma pessoa próxima, ele estaria lá. E ele não está mais. E ele não estava nessa comemoração. E dizem as línguas que no dia realmente que foi do aniversário do On, se não me engano, acho que ele nem postou alguma coisa, ou se ele postou, ele meio que tipo pegou uma postagem, replicou nos stories e fez um happy birthday. Gente, vamos bater na tecla de que chips acabam. Não importa a motivação, uma hora acaba. Vamos lembrar que Bad Bunny aconteceu porque o AOF, junto com o ON, convenceu o Nanon de fazer, porque até então o Nanon não tinha atuado em BL. E ele estava receoso de atuar em BL. Ele atuou, Bad Bunny foi uma história muito boa. Há quem não goste, né? Mas eu particularmente gosto, porque foi meu primeiro BL. E levando em consideração o hoje dessa história, levando em consideração o que nós estamos vendo hoje na indústria deles, o Nanon até meio que se arrepende disso. Ai, não pode falar que se arrepende. Gente, mas não tem outra explicação. Eu não consigo ver outra explicação para isso. O Nanon, sim, ele se arrepende da atuação. Foi uma coisa muito grande para ele? Foi. Mas a gente percebe que isso para ele o incomoda até hoje. E se questiona, se fala, se discute, que uma hora vai voltar. Não vai voltar. Fica aí, gente. Aproveita, vai lá e incentiva o novo chip do ON, porque o ON não volta. A não ser que, sei lá, o Pitar lá, que é o CEO da GMM, sente com os dois e fale assim, ó, vamos resolver de uma vez por todas essa briga de vocês. Vocês têm que voltar a ser amigos, porque não dá. Eu lembro até, é que eu acho que eu não vou achar isso aqui no Twitter, que recentemente eles fizeram um filme que ele está indo. Eu entendi assim, eles fizeram um filme e o filme ele está sendo adaptado para ser uma série. Chama My Precious. E, e aí, o que os fãs fizeram? Uma montagem. Será que eu vou achar aqui? Não sei. Uma montagem dos dois com o banner da série, mostrando que os dois estavam se olhando no banner. O outro, gente, esse aqui é porque saiu um banner recentemente. Mas olha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é o banner, o que saiu hoje. E o banner não é assim. Subiu, passou alguma coisa aqui. E o banner não é assim. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Acho que não vai dar para ver. Eu tinha certeza que viria alguma coisa desse banner que saiu hoje.
Mas eu queria achar o outro. Ó, o banner de hoje. Essa foto que eu mostrei para vocês é desse banner aqui, ó. Que os dois postaram nos stories. E fizeram um recorte. Aí os dois, por incrível que pareça, estão fazendo assim, ó, no banner. O Nanon assim e o On tá assim. E aí juntaram os dois na montagem. O outro eu não vou achar, que saco. Mas quando saiu, acho que o primeiro banner, o pessoal foi lá, pegou e fez uma montagem com o primeiro banner. Ah, eu não vou achar. Mas eles pegaram o primeiro banner, fizeram uma montagem dando a entender de que os dois estavam se olhando. Gente, os dois na série são héteros. No filme, né, que passou, basicamente a história é eles, tanto o personagem do On quanto do Nanon e outros personagens ali acabam meio que se apaixonando por uma menina que é considerada essa preciosa, né, essa precious. E aí é uma história gostosinha, assim. Eu não assisti ao filme e eu não sei se eu vou assistir a essa versão que vai virar como série. Mas virou todo um negócio, porque os dois estão juntos na série. Gente, os dois são basicamente rivais na série, porque eles gostam da mesma menina. Eles não vão ficar juntos na série. A série não é BL, a série é Lacorne, é uma série de casal hétero. Qual que é a dificuldade de entender que esse chip acabou? Não vai voltar, gente. As pessoas vivem numa ideia de que esse chip vai voltar. Para mim, não vai. E eu digo e repito aqui para vocês: chip, assim, de série, tudo, ele tem data de validade. Ele começa já com uma data de validade. Daqui a um tempo ele vai acabar. Daqui a um tempo ninguém vai ver mais. Isso não vai ser uma realidade mais. Só que as pessoas querem ver, as pessoas querem que isso aconteça, que isso se desenvolva, que isso e aquilo outro. E não vai, gente. Isso não vai acontecer. Não vai. A gente já percebe na própria história do chip que ele não vai acontecer de novo. Ele não vai se tornar uma coisa que pode ser que converse e volte. Eu acho que tem chip. Existem casos e casos dos chips, né, dos friendship, que eles acontecem, mas outros que eles acontecem, terminam, e eles nunca vão voltar. Nunca vai ser mais uma realidade. Nunca vai ser uma coisa que, daqui não sei quanto tempo volta. Esse do Onanon, se fosse para voltar, já tinha voltado. Dá a impressão de que não que um dos lados, ou até os dois lados, não querem se resolver. Não querem ir para frente com essa história. Vamos deixar do jeito que tá, vamos viver assim, e é assim que vamos viver. Porque tá melhor assim. Vai ser menos desgastante ficar dessa forma do que ficar incentivando de que vai voltar. Esses tempos mesmo, as fãs chinesas decoraram
não sei que parte, lá um shopping, alguma coisa. Eu não entendo muito bem essas coisas de como que, sei lá, você vai num shopping, você consegue descer um banner de cabo a rabo assim no shopping mostrando o chip. É uma coisa muito louca. Isso. Mas que elas fizeram uma ação falando da GMM, que a GMM tinha que voltar a promover os meninos, porque não podia acabar com o chip, que não sei o quê. Mas não é a GMM que está acabando com o chip, são eles mesmos, são os meninos que não querem mais. Ai, não pode falar isso que os meninos não querem mais. Gente, mas é a realidade. Não tem, não tem para onde correr essa realidade. Porque se fosse uma briga assim muito tranquila, já tinha resolvido. A gente percebe que ela é uma briga que ela extrapola certas partes, ela extrapola uma bolha que nós temos e que ela não se resolve de uma hora para outra. Não é tranquilo resolver isso. E existe uma parte dali, né, um dos lados, que não quer resolver. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar nas redes sociais, seja o que for, mas como a gente está falando sobre a questão dos chips, falar justamente de passar essa crítica, de colocar essa crítica nos seus comentários, nas suas redes sociais. Porque isso, em algum momento, pode chegar no ator e ele ficar super incomodado com aquilo. E foi o que aconteceu no caso do Porsche. O Porsche ficou super incomodado com a história e acabou se pronunciando sobre isso, falando que ele não entendia muito bem o que era queerbaiting, que ele ia se policiar em relação a isso. Gente, mas criou uma história, criou uma polêmica tão grande por uma coisa que foi desnecessária criar essa polêmica. Foi sem sentido você questionar o cara simplesmente pelo fato de que ele foi lá, fez uma trend, deu uma modificada na trend, mas porque ele acabou beijando o cara na boca, não pode. Não faz sentido, gente. Não faz sentido nem um pouco o que nós estamos questionando. É legal você ver o fanservice, é ótimo. Só que nós estamos questionando cada coisa que não faz sentido questionar. Mas, fazer o quê, né, gente? É a vida e a gente tem que seguir. Eu não sei mais o que eu falo. Já falei tanto. Teve mais cancelamento que eu não me lembro. Acabou minha água. Mas é isso, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente põe nas redes sociais, principalmente. Uma crítica pode chegar ao ator e o ator ficar mal com aquilo, triste com aquilo. E é isso. E a gente vai vivendo a vida. Obviamente que eu tô falando isso aqui na live, a gente não vai acabar com as polêmicas, tudo que vai acontecer. Daqui alguns dias eu posso voltar com mais polêmica. Eu posso voltar com mais cancelamento, com mais história, porque as pessoas vão criticar. As pessoas vão acabar com o ator. Ah, e a polêmica da Starbucks. Que o Puin postou que estava tomando café na Starbucks e falaram que a Starbucks é patrocinadora, é incentivadora da guerra em Israel. Como assim? Eu não sei se ela de alguma forma patrocina.
mas que é muito louco você pensar isso obviamente, meus caros, que essa história de Israel, Palestina e tudo, se a gente for a fundo nessa história, nós vamos descobrir muitas coisas. Muitas. É, é, muita gente interessada que essa história ela realmente aconteça. Né? De que para você ver como que é a mentalidade de gente que tem no bolso. Que tem gente interessada no que está acontecendo ali. Na guerra que acontece. Não importa quantas vidas estão sendo perdidas. Tem gente interessada. Em que sentido de interesse eu não sei, mas que existe interesse, existe. E aí, porque o Puin postou que estava tomando um café na Starbucks, ele foi cancelado. Não teve. O Cal também não postou uma foto na Starbucks? Só que acho que o Cal postou, ele viu que deu muitos comentários, aí ele apagou. O Puin não. O Puin ele foi até mais ousado, porque ele falou que ele meio que deu a entender de que ele não ia parar de comprar café na Starbucks. E assim, gente, eu não sei vocês, mas para mim, Starbucks é mais uma questão de status do que propriamente do café. Não que seja ruim, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu já fui na Starbucks. Se não me engano, acho que eu fui umas 2 vezes. Não sabia que ela possivelmente estava envolvida nessa polêmica, até porque faz muito tempo que eu não vou. Porque assim, a Starbucks não é para você que vive aí com o mínimo, né, que conta que conta moedinha para viver a vida, você não vai na Starbucks uma vez por semana. Você tá deixando metade do teu rim lá na Starbucks. Mas não é um lugar assim, ai, nossa, o café daqui é péssimo. Não. É uma coisa legal, mas não é uma coisa assim que você vai todos os dias, dependendo da sua condição financeira. E aí rolou toda essa polêmica, toda essa coisa, até porque pulou uma história falando de que a própria empresa tinha demitido gente porque eles estavam a favor da Palestina. Quem se lembra do velho da van ter sido acusado de incentivar os funcionários a votar no bendito lá? E aí rolou toda essa coisa, né, gente? O bendito, o velho da van incentivando que que peraí, gente. O velho da van incentivando que os funcionários votassem no bendito, porque se não votasse era demitido, alguma coisa assim. Gente, eu tô risada de muita coisa. Existe muita coisa errada no mundo. Essa é uma delas. Porque eu me divirto horrores com as coisas que a gente tem que ler. Você pega o Twitter, você vê cada coisa, seja relacionado aos atores de BL, aos de Lacorne, aos grupos de K-pop, aos próprios cancelamentos, tudo. Acho que o que foi que aconteceu agora é que o Neo não sabia o nome das personagens da Milk Love lá no
no GL, e o pessoal meio que já foi carne matando em cima dele e falou assim, gente, desculpa, eu não sei, não estou acompanhando a série. Gente, mas assim, eu já acho loucura acompanhar um monte de série. O pior é que eu acompanho justamente para trazer para vocês aqui. Mas tem hora que não dá para você acompanhar tudo. Alguma coisa vai ficar para trás. Não dá, gente. É muito... E principalmente hoje, que acho que depois da que a gente conseguiu meio que superar, né, a pandemia, de ficar em casa, essas coisas tudo, isso virou uma loucura, porque cada hora sai uma história diferente, pula um negócio assim diferente, que, nossa, é porque é o BL do negócio da carne de porco, é o BL do passado, de dois mundos, e vai vir, acho que um BL de sereia. Gente, é muita coisa que não dá para assimilar. E aí você começa a assistir, sei lá, 5, 6, 7 BL, você se perde. Eu me perco. Tem hora que eu preciso falar assim, gente, o que está acontecendo aqui? Ah, eu tô assistindo esse BL aqui, mas o episódio final foi. Ah, o episódio anterior foi tal coisa. A gente se perde, a gente fica louco, a gente precisa se tratar. Eu preciso, gente. Eu falo que é um negócio complicado, né? É, eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, na hora que você começar a assistir Boys Love, você vai entender o que está acontecendo. E eu realmente estou entendendo o que está acontecendo. E eu realmente entendo o que está acontecendo. Mas desculpa, a gente cocei o nariz aqui na frente de vocês. Mas é isso. Ai, cancelado por causa de um café. E vem série deles, né? Do Puin Pound, We Are the Series. E parece que a história vai ser bem farofenta. Ai, que gostoso, né? Tava com saudade de uma. Já basta a farofa que eu tô assistindo de quarta-feira da carne de porco. Agora a GMM vai entregar pra gente uma farofa gostosinha, né, gente? Linda, maravilhosa. Vamos aguardar aí para saber os próximos capítulos. É isso. Ah, o Mil também, né? Voltando a falar de Mil, que ele também foi criticado por causa do possível fanservice que ele estava fazendo com o Tu. Ai, gente, nossa, me cansa. Na hora que eu vou entender os fatos da coisa, eu falo assim, gente, mas para quê? Para que vocês estão se desgastando com uma história que não faz sentido algum? Não vale a pena. Não vale a pena, tá? Cancelamento não vale a pena. Deixa a pessoa se explicar. O cancelamento é assim. Se é uma coisa muito grave, aí a gente tem que ficar de receio. Caso contrário, meus anjos, vivam a vida de vocês, curtam as séries e tudo. E olha, é a melhor coisa que vocês fazem para vocês evitarem dor de cabeça. Se mesmo assim vocês querem ocupar a cabeça de vocês com alguma coisa, eu tenho louça aqui na minha casa para lavar. Vem aqui lavar tranquilo, passar um pano, tirar o pó dos armários. Se você quiser, a gente pode fazer um orçamento para pintar minha casa, que está precisando. Vocês precisam ver, gente, como que tá a parede do meu quarto. Nossa, manchadíssima. A gente faz um orçamento e vocês pintam aqui a parede da minha casa. Que aí vocês param de encher o saco na internet. Tá? E é com essa mensagem de vir pintar a parede da minha casa que eu encerro o podcast de hoje. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Lembrando que o podcast ele está saindo de forma mensal, uma vez por mês, óbvio. E está sendo de quinta-feira às 7h30 da noite. Para quem quiser acompanhar ao vivo, né? Vir aqui no YouTube e comentar. Caso contrário, você não pode, de alguma forma, você não pode participar da live, não tem nenhum problema. O podcast ele vai estar disponível nas plataformas de streaming, especificamente Spotify, Amazon Music e Deezer. Nessas 3 plataformas, vocês vão poder acompanhar o podcast.
E aí o episódio ele sai de sexta-feira às 18 horas. Porque aí o que eu faço? Eu pego o que foi gravado, né, pelo YouTube e posto no Spotify. Só que aí eu preciso esperar que o YouTube processe a live, né? E aí, quanto mais tempo tiver a live, mais demorado é o processamento. Por isso que eu deixei marcado com vocês, para quem quiser ouvir depois no Spotify, no Deezer e na Amazon Music, de sexta-feira, a partir das 18 horas, vai estar disponível para vocês o podcast. Quarto episódio do podcast Drops Boys Love. É isso, gente. Um beijo na testa de vocês. Fiquem com Deus. Parem de xingar nas redes sociais, que não faz bom. Prejudica a saúde de vocês e a dos atores também. E tomem um café. Não precisa ser lá nessa empresa, mas tomem um café, tá? Ai, resolve tanto. Se você quiser digitar alguma coisa nas redes sociais que vai ferir os direitos humanitários, toma um café. Tá? Pensa 2 vezes, toma um café, e aí se você quiser digitar e ofender quem quer que fosse, aí você depois arque com as suas consequências, tá bom? Lembrando que cyberbullying é crime. E se você for processado e condenado, você pode ser preso. Ah, que legal. Imagina, esse povo tudo atrás das grades. Seria lindo, gente. Nossa, pouparia tantas coisas. Um beijo, gente, até a próxima.